Fala aí, galera. No vídeo de hoje nós iremos continuar a falar sobre as criaturas espaciais do Celebiverso. Agora a gente parou no último vídeo na Castrópia. A gente falou dessas 5 criaturas e vamos ter mais algumas para falar. Bom, uma Castrópia é uma criatura parecida com uma Voxacorexia, porém elas são bem separadas geneticamente. Enquanto essa aqui é do filo das Airuxulas, essa aqui é do filo das Schizoxurilas. E bom, não é só a diferença genética não, elas têm bastante diferenças. Esse aqui é o tamanho de uma Voxacorexia, de 7 a 9 metros. Enquanto essa aqui tem de 10 a 12 metros, bem maior. E bom, quais são as habilidades de uma Castrópia? Ela tem habilidades diferentes da Voxacorexia. Para começar, ela tem alguns órgãos que a Voxacorexia tem. Que são o nariz, aqui, o catalisador de energia, que é usado para outra coisa nessa espécie. Quer dizer, serve para outras coisas. E os ouvidos. Além do mais, ela possui um olho que fica no meio da boca. Isso é uma característica interessante do seu grupo, que nem todos os seres vivos de lá têm. Alguns têm um olho, outros têm dois. São duas divisões principais que são os subfilos. A Castrópia vive de 10 mil a 50 mil anos. E ela é uma das... Eu acho que é a criatura mais forte do Caliverso em relação ao seu tamanho. De 8 a 10 toneladas, sendo seu peso, podendo levantar de 500 a 1.800 toneladas. Ela é capaz de levantar um Granapócio, uma criatura que foi citada no primeiro vídeo da série descrevendo Calasperium, porém não foi aprofundado. O Granapócio é uma criatura gigantesca, com 1.800 toneladas. E essa criatura é capaz de levantar. Ela possui 14 pares de patas, do total tendo 28 patas. E ela também é resistente, muito resistente, e possui a capacidade de sugar energia. Porém, não é capaz de abrir portais que nem as Voxacorexias, que abrem os portais chamados de buracos de Voxacorexias para poder viajar pelo espaço. Pelo menos elas são capazes de soltar um feixe de luz poderoso, um feixe elétrico, energético, que é capaz de atordoar seus inimigos grandes. Até porque ela não é tão grande assim. Ela não é só força e tamanho que ela consegue sobreviver, não. Ela também precisa de seus poderes extras. Até porque olha os seus oponentes, seus predadores. É difícil sobreviver no espaço. Agora iremos virar a folha porque aqui tem coisa interessante também. Vamos começar por uma criatura pequena, porém bem diferentona e especial. É uma Aflancta. As Aflanctas normalmente vivem em asteroides, junto com as Aflanqueses, que são criaturas, seres vivos bem parecidos. Elas possuem sua própria classificação científica, seu próprio reino. E essas duas aqui são dois dos filos que compõem o reino. A Aflancta de asteroide, que vive 560 anos, pesa 13 litros, um indivíduo, possui 1,5 metro, e suas colônias podem chegar a quilômetros dentro de um único asteroide. E as Aflanqueses calebititas, que vivem apenas 10 anos, porém possuem 50 litros e 2,5 metros. Suas colônias também chegam a quilômetros, e elas são encontradas em asteroides calebianos. São asteroides grandões, que dentro deles ficam vários calebianos que são enviados para o espaço e podem colidir em planetas e se espalhar que nem uma praga. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo, porque eu não quero dar spoiler, né? Bom, vamos falar sobre o Rodfratsar. Rodfratsártalo, finalmente. Ele mede de 80 a 1,20 m de altura. Possui 600 gramas. Eles conseguem viver 1 trilhão de anos. E o que é essa coisa aqui? Que sai por aí no espaço e é tipo um parasita. Quando ele encontra uma criatura com mais de 100 metros, ele vai até a criatura e pica a criatura. Daí ele injeta os seus venenos como um bacteriófago. Uma criatura que encontra uma bactéria grandona, lá pica ela, injeta seus gênios e faz ela criar um monte deles mesmos. É assim que esses bichos se reproduzem. Eles são bacteriófagos, que nem os bacteriófagos normais, só que eles têm características únicas. Além de serem do espaço e bem grandes comparado com seus parentes minúsculos. E bom, essas criaturas aí não atacariam um humano se vissem, porque o humano é muito pequeno e não tem massa o suficiente para eles. Vamos falar sobre os Movuzefes. Essas grandes criaturas
com 2,5 metros, pesam 60 quilos e vivem 180 anos. Porém, além de sua anatomia impressionante e linda e diferentona da maioria dos outros bichos que a gente viu. Aliás, no espaço eu não sei qual desses aqui é o mais bizarro em anatomia. Mas, ok, esse detalhe foi meio ridículo. Só olhem o bicho e avaliam ele. Bom, essa coisa aí é capaz de nadar pelo espaço a 1.400 km por hora. Mais rápido que uma Velxacorexia, que já é extremamente rápida. Isso aí é o seu tipo de defesa, fugir do predador. Eles possuem um metabolismo avançado e rápido e se alimentam de aflânctas e aflânquices em asteroides. E temos um parente próximo deles, que é um filo-irmão. As Ocreádilas. Criaturas bem maiores que eles, com mais de 4 metros. Que também possuem 3 olhos, essa cara esquisita aí. Porém, elas possuem dentes especiais. Elas têm no total 6 dentes. Que eles se conectam aqui. Os 3 dentes se juntam aqui de um lado e do outro também. E formam um tipo de dente esquisito. Isso aí eu não sei porque desenvolveu assim. É só uma gambiarra evolutiva. Sem muita função além de morder. Mas não é muito útil não. Bom, qual é a característica especial delas? Elas vivem 1.700 anos, possuem 800 quilos e correm mais de 100 km por hora. Conseguem nadar mais de 100 km por hora. Elas são um grupo irmão desses aqui e tem cores tipo opostas às deles. Enquanto esse aqui tem cores roxas, esse aqui tem cores verdes, que são não exatamente cores rivais, cores negativas entre si não, mas mais ou menos, um pouquinho próximo. Bom, vamos agora para os astrociderídeos. Os astrociderídeos é um domínio de seres vivos cujas células possuem formato tipo um paralelepípedo arredondado. Eu não sei explicar. Eu sei que esse é o formato das células desse domínio aqui. Tipo, no nosso mundo tem o domínio arqueia, eucária e bactéria. No Calaverso temos muito mais. E um desses domínios são os astrociderídeos. Vamos ver agora as criaturas que compõem esse grupo. Essa pequena criatura sem nome, ele é um bilaterídeo. Significa que seus dois lados do corpo são exatamente iguais. Que nem os humanos, que se você dividir um humano ao meio, não façam isso, crianças, você vai ver que as duas metades são iguais. Exceto se tu cortar dividindo metade de cima e de baixo. Tem que ser dividido igualmente dos lados. Mas não façam isso, porque olha o que eu tô ensinando para os meus inscritos. Bom, vamos lá. A próxima criatura também é um bilaterídeo. Vocês sabem o que é um bilaterídeo e o que é um trilaterídeo, essas coisas aqui. A partir disso aqui, o número 1 aqui em cima. Bilateria, trilatera, tetralatera. Bom, esse aqui tem 1,5 toneladas. Um pouco mais pesado que esse aqui. E eles vivem muito mais tempo. É um pouquinho maior também. Agora vamos falar de um trilaterídeo. Significa que 3 lados do seu corpo são exatamente iguais. Se o bicho tivesse, tipo, um lado do corpo assim, iria ser assim também, entenderam? 3 lados do corpo exatamente iguais. Ah, não dá pra explicar muito bem. Os abulhóbios são um bom exemplo disso, só que a gente vai falar deles só nos próximos vídeos, né? Olha aí, eu falando um monte de coisa e vocês não entenderam e não vão conseguir entender por enquanto. Mas bom, nos próximos vídeos vai mostrar granapócio, abulhóbio e essas coisas. Só sei que esse bicho tem 3 lados do corpo exatamente iguais. E ele é um grupo de vermes. Ele também tem um amigo verme dele, que é esse aqui. Que é também um bicho próximo geneticamente dele. Porém bem menor, com 4 metros apenas. Que já é bem maior que um ser humano. Porém comparado com ele, de 9 a 12 metros é pouco. E o seu amigo vive apenas 7 anos. O seu parente próximo. Agora vamos para um bilaterídeo, que tem 2 lados do corpo exatamente igual. Esse aqui desenvolveu 6 olhos e um bico bem afiado e bem forte. Que consegue aguentar 20 toneladas de pressão. Dá uma pressão absurda, gente. Ele possui de 20 a 30 toneladas, o que faz esse bico ser mais assustador ainda. Ele mede de 25 a 50 metros. Além de viver 800 anos e ter essa cor roxa aqui chamativa. Essa criatura aí possui algumas defesas naturais. Na ponta da sua cauda dá um choquezinho caso você encoste. O que é útil para a criatura se defender de predadores grandes. E ele também tem um bico afiado e ele é assustador. Mas ele tem esses apêndices aqui que são grudentos e desconfortáveis para as criaturas que encostam nele. Se a criatura tiver sistema nervoso, é claro.
E temos o Aoctopleura. A Aoctopleura. Mas eu não quis falar o A porque fica aí. O A, entenderam? A Octopleura. Essa criatura aqui tem a simetria tetralateral. 4 lados do corpo exatamente iguais. Ela é tipo a protolesma sideral que a gente viu no último vídeo. Mas ela é bem diferentona. E ela é um grupo único. Ela possui, para começar, 12 olhos. 1, 2, 6 aqui e mais 6 do outro lado. O que contradiria um pouco sua simetria. Mas, exceto se a gente fosse ver 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Mas isso aí ia ficar difícil de entender. Especialmente porque eu tô mostrando isso tudo aqui numa folha 2D. Eu não tô, tipo, uma animação 3D digital pra melhorar a vida. Não, tem que ser sempre o mais especializado possível, né, gente? Bom, esse bicho vive 7.000 anos. Pesa mais de 15 toneladas e possui 20 metros. E com essa criatura bizarra, e meio a várias outras, que a gente termina, finalmente, o vídeo das criaturas espaciais do Caleb Verso. Que a gente precisou de 2 vídeos para completar isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham deixado o like. E se não deixaram, deixem agora. Vai, por favor, que eu tô passando fome de likes. Você já sabe disso. E se inscreva no canal para não perder vídeo. Até porque você não vai encontrar esse canal se não salvar. Mas se inscreve, uai. Eu tô passando fome de inscrito também. Se inscreva e eu vou postar vídeos com mais frequência. E vídeos mais bem feitos. Até porque isso aqui tá um horror.